Oi pessoal, vamos para o nosso próximo vídeo e para o vídeo de hoje vou fazer alguns apontamentos sobre o capítulo 5 do livro da Mega Chiesa, que é intitulado As Concepções de Causa. Então basicamente vamos discutir noção causal, relação causal e entender como é que isso se dá dentro da análise do comportamento. De alguma forma, a gente vai recuperar alguns elementos da discussão que a gente fez no início do semestre a respeito da noção de determinação. A ideia de relação causal e relação determinística são duas ideias que andam muito próximas uma da outra. Elas estão intimamente relacionadas uma com a outra. A noção de concepção de olhar para a natureza a partir de uma relação causal, ela não está presente apenas no discurso científico, ela está presente no nosso discurso cotidiano. Eu vou ao shopping por causa do filme que está passando no cinema. Eu vou até a geladeira por causa da minha sede. Eu estou sorrindo porque estou feliz. Essas são falas que dizem respeito de uma concepção causal. Mas quando a gente está falando de relação causal no âmbito científico, a gente precisa ter muita clareza sobre a que estamos nos referindo. O que torna possível eu falar que um evento é a causa de um segundo outro? Como é que essas instâncias causais estão relacionadas com os seus possíveis e prováveis efeitos? Toda ciência, em alguma medida, tem que lidar com a concepção causal, tem que tentar descrever e apontar o que ela entende como noção causal. A Mega Chiesa vai colocar, desculpa, porque já está tarde, por isso que eu estou bocejando aqui, mas a Mega Chiesa ela vai fazer uma série de questionamentos, falando, olha, toda ciência lida com essa ideia de causa, lida com uma busca por descrever relações entre eventos que nos permitam afirmar a relação causal. Nas ciências humanas essa ideia é um pouco mais complexa, porque nós temos muita dificuldade em aceitar o fato de que nossas ações de alguma forma são causadas por instâncias outras, e eu não nem estou falando do ambiente, mas por instâncias outras que não o próprio sujeito. Nós temos primeiro uma visão, aquilo que a gente tinha discutido, uma visão bastante dualista de ser humano, e o comportamento ele normalmente é visto como uma instância secundária, e que aquilo que importa é o sujeito interno, são os processos psíquicos que fazem com que esses comportamentos ocorram. O comportamento como um mero indício de coisas que estariam acontecendo dentro de mim. Eu bato em alguém, isso é apenas a expressão de uma raiva. Essa é a nossa visão tradicional. E isso dificulta muito olhar para o comportamento numa relação determinística objetiva, no sentido daquilo que a gente discutiu com base lá no livro do Baum. Então, a Mega Chiesa vai fazendo toda essa discussão sobre a dificuldade de inserir uma visão causal dentro
uma visão causal, com um modelo científico de causa no interior de uma ciência que entende relação causal a partir de concepções que não são cientificamente sustentadas, tá? Que não passam por um crivo científico. A análise do comportamento, ela desvincula essa ideia de comportamento como um mero reflexo de algo que aconteça dentro, como um mero reflexo da pessoa, né, de um self, de uma personalidade ou coisa do tipo, e joga o comportamento para o primeiro plano. O indivíduo é o seu comportamento, tá? E aí a Meirelles vai virar e falar o seguinte: galera, a dificuldade em assumir um posicionamento causal e determinístico para o comportamento humano acaba dificultando então o próprio assumir as ciências que lidam com o humano como ciências por si próprias. Tá? Eu vou falar, nós nos vemos como instâncias diferentes do resto da natureza. Ela vai apresentar alguns argumentos, né, falando que normalmente são apresentados para romper, para inviabilizar a possibilidade de um olhar determinístico e causal para o ser humano. Então ela vai falar, por exemplo, o ser humano as pessoas entendem o ser humano como um ser único. Então, enquanto um ser único, como é que eu posso usar de ciência que busca uma explicação ampla em geral? Cada indivíduo é diferente. Vai virar e falar o seguinte: desculpa, mas todo elemento da natureza também é diferente. O papel do cientista é encontrar aquilo que é comum dentro da diferença. O ser humano não é exclusivamente diferente. Tudo na natureza é diferente um do outro. Né? Falar o argumento da complexidade. O ser humano não se adequaria a relações causais porque o ser humano é complexo demais. Ou mesmo que se adeque, a complexidade é tão grande que nós não conseguimos identificar essas relações causais. Ele vai virar e falar o seguinte: olha, desculpa de novo, mas essa visão de que o ser humano é complexo demais, diferente do resto da natureza, é uma visão muito simplista do que as outras ciências fizeram com seus respectivos objetos de estudo. A física, até assumir uma postura científica, tinha no movimento uma instância que era de uma complexidade absurda. Na hora que começa a olhar com critério de objetividade, com observação, sem fazer elucubrações metafísicas, ela consegue explicar o movimento, a mecânica, com um número muito pequeno de operações matemáticas, de equações matemáticas. A química faz a mesma coisa com a organização estrutural, a composição das coisas que existem no mundo, inicialmente de uma complexidade absurda, rapidamente com observação, reuniu toda a complexidade da natureza nos 100 elementos, né? Por volta disso. Ela vai dar o argumento da intencionalidade. O ser humano age em função do futuro. Eu vou ao shopping por causa do cinema que ainda vai acontecer. E falar, olha, não dá para trabalhar com uma lógica causal porque está invertida. A causa está no futuro. E aí eu teria efeito e causa, então o comportamento humano não se adequaria à noção causa e efeito. Desculpa, mas é possível sim pensar numa lógica causa e efeito, invertendo essa situação sem grandes problemas. Eu vou ao shopping assistir o filme que está passando, não por conta do filme que está passando, mas por conta dos outros filmes passados que eu fui assistir. Foi bacana e foi reforçador.
Os filmes que Joãozinho me indicou no passado, eu fui assistir e foi extremamente reforçador. Os filmes que Pedrinho me indicou e eu fui assistir foi extremamente aversivo. Então hoje Pedrinho me indicou um filme, eu não vou. Hoje Joãozinho me indicou um filme, eu vou. Não por causa do filme que eu vou assistir, mas por conta das indicações passadas que eu fui e foi reforçador. Então não é o comportamento é guiado pelo futuro, muito pelo contrário, ele é guiado em função do passado. E aí eu mantenho a lógica causa, efeito presente. Tá? Beleza. Então, essa primeira parte do livro, a minha riqueza está basicamente tentando desmistificar algumas preconcepções sobre o ser humano e algumas preconcepções sobre a inviabilidade de se pensar o ser humano a partir de um modelo causal, tá? Beleza. E aí ela começa então a entrar na explicação do modelo causal adotado pela análise do comportamento. E ela começa falando ali no tópicozinho, a concepção de causa em ciência. Falando, olha, primeira, a noção de causa ela vem se transformando ao longo da história da humanidade, ao longo da história da ciência, ao longo da história do conhecimento. A primeira sistematização moderna, ou seja, próximo da forma como se pensa a ação causal hoje, acontece com um filósofo britânico ali do século XVI, XVII, que é o David Hume. David Hume, para mim, é um dos maiores filósofos que a gente teve na história, um cara brilhante. E o David Hume foi um empirista, faz parte do grupo que a gente denomina de empirismo britânico. Imagino que vocês tenham estudado isso em filosofia, mas basicamente a ideia de que o conhecimento é decorrente da experiência e não do uso exclusivo da razão, como pensavam os racionalistas, da qual, por exemplo, Descartes fez parte. Os empiristas britânicos defendiam a ideia de que aquilo que constrói o meu conhecimento é a experiência. Experiência no sentido de experiência de vida, não necessariamente experiência no sentido laboratorial. Pois bem, o David Hume vai apontar a ideia de que a concepção causal ela não está dada na natureza, ela é uma construção em função de experiência. Como assim? Eu aprendo que coisas que se acompanham apresentariam relação causal. Como assim? Vou dar um exemplo. Eu tenho esse grampeador. Eu solto, ele cai. Eu solto, ele cai. O David Hume vai virar e falar o seguinte: eu não tenho como afirmar a realidade da relação causal de que eu soltar é a causa do grampeador cair. Causa no sentido de transferência de força. O David Hume vai virar e falar o seguinte: a única coisa que eu tenho empiricamente validada é uma sucessão de ocorrências. Eu solto e cai. Essas coisas se acompanham no tempo e no espaço e com regularidade empírica, regularidade de experiência. Toda vez que eu solto, cai. O Hume vai falar, isso é o máximo que nós podemos fazer de afirmação empírica. Toda vez que eu solto, cai. Quando eu faço a afirmação, eu solto, o soltar é a causa do cair, eu estou estabelecendo uma conexão entre duas
dois eventos, soltar e cair, que extrapolam a observação. Eu estou fazendo uma afirmação que não é mais apenas decorrência da observação. A única afirmação que eu posso fazer decorrente da observação é uma afirmação de regularidade. Beleza. A Marquesa vai trabalhar a ideia do David Hume trazendo essa noção à tona, né? Essa visão de conjunção constante de eventos. Esse é o termo do David Hume. Que nós não temos na natureza nenhuma evidência de relação causal no sentido de transferência de força. Jogando sinuca, bato com um taco na bola branca sai rodando, bate na bola preta sai rolando. E aí eu vou falar que o movimento da bola preta foi causado pela batida com a bola branca que estava em movimento. De novo, aí o que eu tenho é apenas sucessão de eventos. Bola branca que bate na bola preta que começa a andar. Beleza. Essa visão de relação causal ela posteriormente ela é recuperada. Isso já estamos falando de virada do século XIX para o século XX. Ela é apropriada por um filósofo, um físico filósofo, que é um dos caras, um cara importante para a psicologia, porque ele foi influência de diversos teóricos da psicologia, né? Ele é influência para o Skinner, ele é influência para o Freud, ele é influência para o pessoal da Gestalt, que é o Ernest Mach. O modelo causal, no argumento da Marquesa, o modelo causal que o behaviorismo radical se apropria, ele envolve 3 elementos. Um deles a gente já viu. A noção de relação funcional, que é a proposta do Ernest Mach, que é o que a gente vai discutir. É a noção de multideterminação, que a gente vai discutir. E é a noção de seleção, que é o que a gente já viu, e eu vou recuperar um pouquinho. O Ernest Mach, ele foi, como eu falei, um filósofo que ele pega as ideias do David Hume e vira e fala, beleza, David Hume, porque quando o David Hume estava discutindo causa, ele não estava preocupado necessariamente com epistemologia e ciência. Ele estava preocupado em saber como é que o conhecimento se constrói. E essa noção de que eventos que se acompanham é assumido por nós como apresentando a relação entre eles, causa e efeito. O Ernest Mach pega essa ideia e vai virar e falar o seguinte, então beleza, vamos nos apropriar disso para discutir ciência. E aí ele vai virar e falar o seguinte, o cientista tem que abdicar da noção de causa e efeito. Ele tem que substituir a noção de causa e efeito
pela noção de relação funcional. O que é a ideia de relação funcional? Lembra do conceito de função matemática que a gente estuda lá no colégio? X é função de Y. Lembram dessa ideia? O que ela basicamente falava? Que eu tenho dois eventos que apresentam constância entre si. O que isso quer dizer? Quando eu falo que x é função de y, quer dizer que se y muda, x muda. Se x muda, y muda. Essa é a noção de função matemática que o Ma se apropria para organizar as ideias que vêm lá do David Hume. Então ele vai virar para o seguinte: David Hume já me mostrou que assumir a noção de causa enquanto uma instância real não faz muito sentido. A noção de causa é uma construção cognitiva do ser humano. A ciência está preocupada, então não pode estar preocupada em responder a essa necessidade cognitiva do ser humano. Ela está preocupada em descrever a natureza, em gerar conhecimento sobre a natureza. E aí o Ernest Mach vai virar e falar o seguinte: então eu abdico da noção causal e trago a noção de função. Então eu passo a olhar para a natureza não mais como uma sucessão de relações causais, mas eu passo a olhar para a natureza como eventos que apresentam regularidade com outros eventos. Quando um muda, o outro muda. Quando eu tenho água e aumento da temperatura até 100 graus Celsius, a água entra em ebulição. Eu não posso fazer a afirmação de que um é a causa do outro. O que eu posso fazer é que essas coisas, com uma altíssima fidedignidade, são regulares entre si. Na busca por objetivação, há uma busca pela eliminação da especulação. Então, a noção causal, ela não deixa de ser uma especulação. A ideia de relação funcional é a identificação de uma mera regularidade. E a partir do momento que identifico essa regularidade, eu passo a ser capaz de predição e de controle, algo que a gente discutiu lá no Baum, lá no início da disciplina. Então o Ma vai virar e falar o seguinte: olha, não existe causa e efeito na natureza. A natureza simplesmente é. Meu papel é descrever essa natureza para fazer com que ela seja a mais familiar possível. E na hora que eu identifico relações regulares, ela passa a ser familiar. Quando eu sei como meu pai age em determinados momentos, a ação dele passa a ser regular. Eu sou capaz de predizer, eu sou capaz de me colocar numa situação já esperando a ação dele. Então eu tenho mecanismos para lidar com aquele contexto quando eu identifico uma regularidade. Então, a noção causal adotada pela análise do comportamento é basicamente a noção de relação funcional. Isso quer dizer o quê? Que eu não entendo que o ambiente cause comportamento. Eu entendo que o ambiente e o comportamento se encontram numa relação funcional. O que isso quer dizer? Quando um muda, o outro muda. A frase mais bonitinha do Skinner, a mais famosa: os homens agem sobre o mundo, modificam-no e são modificados pelas consequências de sua ação. Eu faço algo, o mundo se altera. Eu conto a piada, as pessoas riem. Eu abro minha geladeira, tem água. Eu bebo água. Eu abro minha agenda e vejo que tem prova amanhã. Passo a ter a informação. Ao abrir a agenda,
mundo que se muda. Sou modificado pelas consequências da minha ação. Abri a geladeira, tem água, bebi água, minha condição de privação sumiu. Abro a agenda, vejo que amanhã tem prova, estudo, me dou bem na prova. Eu conto uma piada, de novo, as pessoas riem. E provavelmente eu conto mais piadas outras vezes. E provavelmente eu abro a geladeira de novo. E provavelmente eu abro a agenda de novo. Percebam, eu agi sobre o mundo, modifiquei. Tem risada, tem a informação da prova, tem a água que eu bebo. Sou modificado pelas consequências da minha ação. Conto piadas novamente, abro a geladeira novamente, abro a agenda novamente. Então, eu não afirmo que eles são causas um do outro, eu afirmo que eles estão numa relação de regularidade. Isso quer dizer que eu sou capaz, então, de prever. Eu sou capaz de prever que se minha filha me pede água e eu dou água para ela, quando ela estiver em condição no futuro de de privação, por exemplo, eu sou capaz de prever que ela vai me pedir água de novo. Beleza. Um outro elemento que compõe a noção causal, que a Marquesa vai apontar, é a noção de causação múltipla. O que isso quer dizer? Nós não assumimos que o comportamento é causado de forma linear, ou ele está numa relação funcional linear, de um evento para outro. É uma rede de relações. O ratinho que pressiona a barra na caixa de Skinner está sob controle da privação de água que ele se encontra, da barra que está ali na frente dele, do histórico de reforçamento dele em relação àquele ambiente, do dia que está quente pra caramba, isso faz com que a privação aumente, se tivesse frio a privação diminuiria, da forma como vocês manipularam para tirar ele da gaiola e colocar ele dentro da caixa de condicionamento. Todos esses elementos interferem na forma como ele pressiona a barra. A minha aula aqui hoje, eu estou falando do texto da Marquesa. O texto da Marquesa é uma fonte de controle sobre o meu comportamento. Outras aulas que eu já dei no passado sobre esse mesmo tema, outros textos que eu já li sobre esse mesmo tema, outras aulas nas quais eu fui aluno sobre esse mesmo tema, outras aulas divergentes que eu já dei, outros formatos virtuais de aula que eu já tenho ministrado. Todos esses elementos compõem a causa do meu comportamento nesse momento. Estão regulares a esse comportamento, tornam esse comportamento mais provável. E a ideia de seleção enquanto modelo causal foi o que a gente discutiu quando a gente estava falando lá do Darwin. A ideia é análoga à análise do comportamento, de que lá no Darwin há um processo de seleção de organismos com determinadas características, o ambiente selecionaria. Aqui o ambiente seleciona comportamento via consequência. Lá também não deixa de ser via consequência. Então essa é a organização explicativa para a noção de causa dentro do nosso comportamento. É uma noção de relação funcional, é uma noção de multideterminação, é uma noção de processo seletivo. No texto da Marquesa cita um relato de caso se não me falha a memória, do Goldeiman, o Goldeiman colaboradores,
O Goldheim é provavelmente um dos maiores terapeutas que a gente já teve hoje, que a gente já teve na análise do comportamento. E é o relato de uma situação no qual ele trabalhava no hospital psiquiátrico, tinha lá um paciente com algum diagnóstico bastante severo, catatônico, ou seja, alguém que não tinha lá muita mobilidade, alguém que não falava, que não tinha interação social, né? E aí ele, um belo dia, estava na frente desse sujeito, pega um chiclete para pôr na boca e ele percebe que há um movimento de olho em relação ao chiclete. Ele começa a trabalhar com esse comportamento. E agora, toda vez que o olho se movimenta, micromovimentos, ele dava o chiclete para esse paciente. Ele começou a mover o olho com maior frequência. Ele para de dar esse chiclete no movimento do olho e agora começa a exigir um passo além. Quando ele percebe um pequeno movimento de boca, ele dá o chiclete. Movimento de boca, dá o chiclete. Então ele está selecionando uma nova classe de comportamentos. Até que você tem um indivíduo que começa a mexer a boca com maior frequência. Depois ele passa a exigir um som saindo dessa boca. Até que você começa a ter balbúcios. Depois ele começa a selecionar que tipo de som. No final, você tinha um paciente que antes não falava absolutamente nada, termina falando, me dá um chiclete, por favor. Então há todo um processo de seleção que é histórico, que se constitui dentro da história do indivíduo. E que na hora que a gente identifica e acompanha essa história, o processo seletivo passa a ser muito evidente como elemento causal. Quando se desconhece essa história, eu jogo a causa para dentro. O texto até fala, alguém que só vai ver no finalzinho lá do processo todo o paciente falando com o Goldheim, me dá um chiclete, por favor. Essa pessoa, se ela pega só o final e vê que esse paciente não fala isso com mais ninguém, vai lá, ele confia no Goldheim. O Goldheim passa confiança para ele, uma explicação internalista. Agora, se eu olho para o processo inteiro, eu percebo que o que está ocorrendo ali é um processo de seleção, tornando uma resposta mais provável. Então, beleza. A Mary Chiesa vai virar e falar o seguinte, então causa para análise de comportamento é função, é multideterminação e é um processo seletivo. Dessa forma, os analistas do comportamento conseguem manter uma lógica causal sem entrar no escopo metafísico dessa relação causal, mantendo um critério de maior objetividade. Beleza? Pessoas, é isso. Esse capítulo é um capítulo menorzinho, um capítulo denso, mas eu acredito que ele seja mais fácil de entender do que os outros. A dificuldade dele está no fato de que nós nos comprometemos cotidianamente com um outro modelo causal. Então, como ele bate de frente com a nossa forma de ver, pode ficar um pouquinho mais difícil. Mas não tem grandes segredos. Só lembrar desses 3 elementos que compõem a ideia de causa na análise de comportamento. Fechou. Beleza? É isso. Ficamos por aqui. Até a próxima.